Passo a palavra à doutora Regina Bley, coordenadora do setor de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça, Estadual de Justiça. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Gostaria, primeiramente, professora Marta, em nome da secretária Maria Tereza Willy Gomes, que é a nossa secretária de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, agradecer, portanto, o convite, né, para que estivéssemos aqui hoje discutindo e falando um pouco, apresentando um pouco do que a Secretaria de Justiça vem fazendo em relação a essa temática que é muito triste, né? Mas, ao mesmo tempo, justamente por isso, de extrema importância. Triste porque ela trata de violência, né, de violação de direitos. Mas, ao mesmo tempo, por isso, né, faz-se também extremamente importante. A Secretaria de Justiça tem, no âmbito do Poder Executivo, justamente por ter um departamento exclusivo para tratar das questões relativas, atinentes aos direitos humanos, tem a responsabilidade de ser a articuladora da política de enfrentamento à violência contra a mulher. Hoje tem à frente desse departamento o doutor José Antônio Pérez Gediel, que é uma referência na área do direito, professor da Universidade Federal, e que é uma referência especialmente no trato dessa matéria, das questões relativas aos direitos humanos. E eu tenho a honra de ocupar a diretoria adjunta desse departamento, junto com ele, e nós estamos empenhados e absolutamente comprometidos em estruturar uma política de direitos humanos no que diz respeito às questões de gênero e, especialmente, com especial atenção à violência, ao enfrentamento, né, ao trato das questões relativas à violência contra a mulher. Então, acho que é importante, assim, essa mesa aqui hoje reflete bem isso, né? A necessidade de que façamos ações, desenvolvamos ações concentradas, esforços concentrados no enfrentamento à violência de gênero, né? Seja em relação à violência doméstica, e aí estamos falando da Lei de Maria da Penha, ou outras formas, outras expressões desta violência, né? Então, a assinatura desse termo de cooperação técnica, né, capitaneada pela Coordenadoria de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Paraná, foi um marco, foi de extrema importância, né, porque ele tem esse objetivo maior, que é reunir esforços, porque a violência doméstica contra a mulher ela tem aspectos múltiplos, né? Daí a sua complexidade. Ela está arraigada, ela está impregnada, né, culturalmente, de uma visão histórica, né? Isso é o fruto de um processo histórico da cultura brasileira, né? Patrimonialista, como todos nós sabemos, e especialmente patriarcal, né? E aí, às vezes, quando eu estou lendo, ou pensando, ou discutindo sobre essa temática, me ocorre um pouco isso, né, que nessa cultura patrimonialista, parece que a mulher, todos esses séculos, também virou parte desse patrimônio, né? Então, são questões de ordem cultural, questões de ordem subjetiva, né? Nós temos o Centro de Referência da Mulher, que a gente aqui, que atende Curitiba e região metropolitana. Eu vou mostrar um pouquinho do resultado que nós temos com esse trabalho, e ali a gente consegue perceber muito claramente, né, a complexidade que é tratar esse tema, porque tem subjetividades, né, questões de ordem afetiva, psicológica, cultural, que tem que ser abordadas, né, sob vários ângulos e várias formas. Então, para encurtar um pouco a minha fala, eu trouxe muito rapidamente, algumas questões relativas à política no âmbito nacional, porque é ali que se inicia, né? E no âmbito se articula essa política pública, e no âmbito estadual,
como eu disse, que está hoje sob a responsabilidade da Secretaria de Justiça, não na sua execução, né, mas na articulação e na estruturação dessa política como uma política de Estado. Então, eu vou rapidamente, vou tentar ser o mais breve possível, mostrar para vocês o que a gente tem pensado e esboçado enquanto política pública de enfrentamento à violência contra a mulher no Paraná, ok? Espero não me prolongar muito, porque a mesa hoje está, né, é uma mesa importantíssima. Vamos lá, por favor? Se pudéssemos apagar aqui, professora Marta, né, eu acho que fica melhor. Bom, só para iniciar, né, para dar ideia a vocês de que, como eu acabei de falar, a política de enfrentamento à violência no Estado do Paraná está articulada a uma política no âmbito federal, né? Nós temos uma secretaria específica para tratar dessa temática, que é a Secretaria de Política para as Mulheres, no âmbito federal, né? Por isso, eu tomei até a liberdade de usar a mesma imagem utilizada nos materiais da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, né, justamente para nos dar essa ideia da articulação da política no âmbito federal com o âmbito estadual. Por favor. Então, a política nacional, ela estabelece conceitos, princípios, enfim, toda a base, né, teórica, diretrizes, né, e ações de prevenção e de combate. Por isso, usamos esse conceito do enfrentamento, né, porque ele não pensa só no combate, ele pensa em ações de prevenção também. Então, é isso que estabelece de assistência, garantia dos direitos, né, a mulheres em situação de violência, conforme todos os instrumentos legais que se tem no âmbito nacional e também os internacionais, dos quais o Brasil é signatário, né? Mas o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, na verdade, é um acordo, um pacto federativo estabelecido nas 3 esferas, né, entre o governo federal, estadual e municípios, que tem como objetivo a integração, o planejamento e execução de ações integradas nas 3 esferas, nesse enfrentamento à violência. Ele foi lançado em 2007 e o Estado do Paraná assinou este pacto federativo em 24 de novembro de 2010. Então, muito recentemente, quando pensamos em estruturação de políticas públicas, né? Então, 1 ano, 2 anos é muito pouco tempo para que tenhamos isso estruturado e efetivado. Estruturado, sim, mas efetivado não é tanto tempo assim. Próximo, por favor. Isso. E aí, eu tinha colocado alguns dados aqui, mas eu acho que a desembargadora já colocou, né, por exemplo, dados de violência. Eu trouxe esse gráfico só para vocês terem uma noção parâmetros como a década de 80, anos 80 até 2010, como é que se deu a evolução dessa situação de violência contra a mulher, né? Com alguns picos maiores, outros menores, mas houve, de um modo geral, um crescendo aí em relação a isso. Próximo, por favor. Aqui é o dado que a desembargadora já apresentou, né, que coloca o Estado do Paraná aí no 3º lugar em relação à violência doméstica. Todas as vezes que eu vejo essas tabelas, esse gráfico, eu fico duplamente triste, porque os 2 estados meus, um de nascimento e de amor eterno, que é o Espírito Santo, eu sou capixaba, ocupando o vergonhoso, triste 1º lugar, e o outro estado, que é de coração, eu estou aqui em Curitiba, moro aqui há 21 anos, ocupando o 3º. Então, são 2 posições extremamente desconfortáveis e tristes, né? Não só como uma gestora pública, mas e mulher, mas como pessoa mesmo. Por favor. Aqui outros dados que também a desembargadora já falou, né, em relação aos municípios do Paraná que ocupam aí
os primeiros lugares, como os primeiros como Piraquara, no segundo, Araucária, dados que a desembargadora já falou, né? Todos eles, porque todos estão baseados nessa pesquisa do Instituto Sangari, de 2010 e 2012. Esse também, vocês sabem, não sei se né, nós estamos hoje falando de responsabilidade social, né? E eu acho que responsabilidade é um conceito em que pese ter sido muito difundido, né, pelas instituições privadas. Muito, o conceito de responsabilidade social foi difundido a partir de práticas, enfim, né, de uma nova, eu acho que de um novo posicionamento das instituições privadas, mas ele diz respeito a todos nós, né? Quando pensamos em responsabilidade social, temos que pensar a responsabilidade nossa individual, coletivamente, institucionalmente. Então, acho que é um dia interessante, né, para tratarmos essa temática, porque a gente escuta muitas pessoas perguntarem como é que eu posso participar, de que maneira eu posso participar, na medida em que eu não sou uma gestora pública, eu não sou um educador, eu não sou um magistrado, de que maneira eu posso participar? Minimamente, eu costumo dizer, em qualquer situação referente à violação de direitos, primeiro, se incomodando muito com isso, não naturalizando, né? Porque isto não é comigo. E segundo, utilizando os canais que se tem para denunciar, no mínimo isso, né? E nós temos no Brasil o 180, que é um canal extremamente importante de denúncia de violação de direitos, né? Especialmente de violência contra a mulher, assim como nós temos o Disque 100, enfim. E as pessoas, de modo geral, ouvem esses números e não registram, e muito menos utilizam. Então, é importante, né, que a gente o faça. Então, em relação à violência contra a mulher, o 180 já registrou até de janeiro a outubro de 2011, 530.542 ligações. E aqui há uma discriminação do tipo de denúncia dessas aí, algumas mais em destaque, né? 35 mil foram violência física, violência psicológica, e assim por diante. Como eu já disse para vocês, hoje, né, responsabilidade da Secretaria de Justiça pensar essa política, e a gente faz isso considerando o princípio da democracia participativa, junto com o Conselho Estadual das Mulheres, né? Então, a gente tem reuniões mensais, nós criamos dentro do Conselho comissões para pensar ações relativas, claro, às questões de gênero, de um modo geral, e uma dessas comissões é para pensar a implementação do Pacto de Enfrentamento à Violência no Estado do Paraná. Por favor. O termo de adesão, já falei para vocês, né, ao Pacto Nacional, que foi assinado em 24 de novembro de 2010. Quando da assinatura deste pacto, 6 municípios também aderiram, que são Curitiba, Cascavel, Guarapuava, Londrina, Ponta Grossa e Maringá, se comprometendo também, na mesma perspectiva do Estado, de desenvolver ações de enfrentamento à violência, né, as ações previstas a partir do Pacto Nacional, dessa política nacional. Próximo, por favor. E aí, como serviço, nós temos, atendendo Curitiba e região metropolitana, o Centro de Referência Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Hoje nós temos ainda, né, um número muito pequeno de centros de referência. Nós estamos agora, neste momento, junto com essa comissão do Conselho Estadual, fazendo um diagnóstico, um mapeamento das demandas e das necessidades, e aproveitando o pacto assinado com a Coordenadoria do Tribunal de Justiça, estabelecendo também como prioridade os municípios onde serão criadas os juizados de violência doméstica, para que pensemos nessa perspectiva da integração
dos serviços, buscando dar uma efetividade ao atendimento a mulheres vítimas de violência. Então, eu não saberia dizer para vocês agora, mas sob nenhuma hipótese, em quais municípios o Estado vai criar, junto com o município, obviamente, né, numa gestão compartilhada, enfim, centros de referência para atendimento a mulheres vítimas de violência. Eu posso afirmar para vocês que nós estamos estudando, trabalhando e mapeando isso para que num período aí bem curto, possamos estar implementando novos centros de referência. Isso com certeza. Por quê? Porque acho que a gente, né, tem muito hábito de desenvolver políticas públicas, e isso é uma responsabilidade grande, porque lidamos com a população, lidamos com recurso público, né? Então, muitas vezes se faz isso sem um planejamento prévio, muito em função da demanda emergencial que surge. E em relação ao pacto, a violência contra a mulher, a gente decidiu fazer isso de forma planejada para que tenha efetividade, e não ir fazendo de acordo com a urgência ou com a emergência né, das demandas que vão surgir. Então, a gente está num momento rico, que é justamente isso, levantar município por município, região por região, qual é a demanda que a gente tem, qual a necessidade, qual a rede de serviços que a gente já tem complementar, né, que pode nos ajudar, como as unidades básicas de saúde, os centros de referência da assistência social, os CRAS, os CREAS, que são os centros especiais da assistência social, que tratam especificamente de violação de direitos. Então, é isso. Então, o que eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês são alguns dados em relação que nós temos em relação a partir do trabalho do Centro de Referência de Curitiba, e que atende também a região metropolitana, menos até do que gostaríamos. Mas este centro, ok? Por favor. Então, o que é o centro de referência? Ele é um equipamento, na verdade, né, um espaço de atendimento à mulher vítima de violência. Normalmente, essas mulheres vêm encaminhadas pela Delegacia da Mulher, aqui em Curitiba, especialmente. Em torno de mais de 60% das mulheres que chegam até o Centro de Referência da Mulher já passaram pela Delegacia da Mulher, e a doutora Maritza, que é a delegada titular, vai falar sobre isso na sequência, né? Então, é um espaço de acolhimento e de atendimento à mulher que foi vítima de violência. Então, ela chega lá, ela é acolhida, se necessário, nós temos uma equipe multidisciplinar, de psicólogo, assistente social e advogada. Se necessário, essa mulher, essa vítima tem um acompanhamento psicológico, tem um acompanhamento social e jurídico, né, quando necessário também. Por favor, rápido. Aqui alguns dados em relação ao atendimento, as mulheres atendidas pelo Centro de Referência de janeiro de 2006 a 2012. Né, nós tivemos aí 1.503 mulheres atendidas neste período, né, está ali discriminado por ano. Aqui, em 2012, chama bastante atenção a redução, né? Nós tivemos uma situação extemporânea aí de mudança de sede, né? A doutora Sandra sabe bem disso, a doutora Maritza também, e nessa mudança de endereço mesmo, a gente, até que se estruturasse o centro, houve um certo prejuízo, né? Um prejuízo grande até em relação ao atendimento, por conta disso, até que a gente conseguisse estruturar fisicamente mesmo a nova sede, porque a anterior era uma casa alugada e o proprietário pediu, enfim, essas coisas. Então, chama atenção ali, e eu gosto de destacar, porque é uma situação real, né, e que causou um prejuízo mesmo, mas que já está superado, né?
Então, nós tivemos de janeiro de 2006 a 2012 atendimento de 1.503 mulheres. Isso se desdobra em muitas ações, né? Se a gente for pensar do ponto de vista do atendimento jurídico, do psicológico, tem mulheres que ficam 2, 3, 6 meses sendo acompanhadas, atendidas pelo centro de referência, né, um atendimento psicológico. Então, a vítima dessa, cada mulher, cada atendimento se desdobra em muitos outros, né? Isso aqui é um número de mulheres que buscaram centros de referência nesse período. Por favor. Aqui, só para vocês terem uma noção da faixa etária, né, da média de faixa etária das mulheres atendidas pelo centro no mesmo período. Podem ver que a maioria, ali, 36%, né, a maior parte delas, tem entre 31 a 40 anos. Então, são mulheres jovens, para mim, quase bebês. 31 anos, quase bebês, 31 a 40 anos. Olha, 36%. Né, seguidas a faixa etária de 21 a 30, e quase que na mesma proporção, de 41 a 50 anos, 24% delas. Por favor. O número de filhos também, 33% delas têm 2 filhos, que é a maior incidência, né? Seguido depois de 1 filho e, na sequência, 3, com 17%. Por favor. E aqui, um quadro mais geral em relação aos tipos de violência, dos casos das mulheres atendidas no centro de referência. Então, vocês podem perceber que, ao contrário do que se imagina, o maior número de casos, de tipo de violência, é a violência psicológica, que não é, sob nenhuma hipótese, menos letal, menos comprometedora, menos violenta mesmo do que a física. E a gente acompanha e vivencia isso, o que a violência doméstica produz numa pessoa, numa mulher, né, em relação a todos os aspectos que vocês possam imaginar, de autoestima, de depressão, que se desdobra em depressão, em suicídio, enfim, né. Então, aparece ali primeiro a violência psicológica, seguida da violência física, né, com 19%. E outras formas, como a moral, patrimonial, que é muito, muito forte, muito séria também. E curioso, só para dar um outro parâmetro, nós temos também, né, vinculado ao nosso Departamento de Direitos Humanos, a política da pessoa idosa. E temos um serviço, um serviço telefônico, 0800, que é o Disque Idoso. Já também desde 2006, é um serviço até que uma referência no Brasil, porque ele foi muito bem pensado, enfim. E quando nós fazemos o acompanhamento também dos atendimentos e, né, buscamos qualificar isso dessa forma como fazemos com o Centro de Referência da Mulher. E, curiosamente, o índice maior, quando analisamos o tipo de violência contra o idoso, também é psicológico e não físico. E a gente imaginava anteriormente que era a violência física. Entretanto, eu acho, né, curioso, porque no caso da mulher também é psicológica, física e patrimonial. Do idoso tem muita violência patrimonial, apropriação indébita, né, dos vencimentos, enfim, do patrimônio e assim por diante. Próximo, por favor. E esse aqui é um dado bem curioso, né? Acho que a desembargadora também apresentou alguma coisa, que é tempo de relação da usuária com o agressor. E aí nós pegamos dados só mais recentes, né, de 2012. E aí vocês podem observar que 29%, quase empatado aqui, 28%, é de 11 a 20 anos de convivência com o agressor.
11 anos. São mulheres que vivem situação de violência, especialmente a violência psicológica e física também. Então, isso demonstra aquela velha, aquela história de que... Ontem até nós estávamos numa reunião de mulheres e ouvimos isso. Mas e essa coisa da mulher de bandido, né, que fala, mulher de malandro, né, que gosta de apanhar, que apanha. E nós estávamos falando justamente desse dado. Mas por que as mulheres ficam 11 anos com um agressor? Porque é muito difícil mesmo. Por toda a história que a gente já falou, da dependência financeira. Então, trabalhar a autonomia da mulher é trabalhar forma dela se livrar da violência, né? Tem outras questões subjetivas, o filho, enfim, o medo, principalmente medo. Nós estamos falando aqui de homens não só agressores, né? Estamos falando muitas vezes de homicídio, estamos falando de morte, de crimes mesmo, né? Com maior ou menor gravidade. Então, é de uma complexidade, e o que a gente ouve e percebe no centro de referência é a vontade, sim, dessas mulheres de se livrar da situação de violência. Então, essa história da mulher de malandro, né, que denota uma submissão da mulher, sabe, né, enfim, da relação. Como isso nós ouvimos ontem, uma integrante do grupo falando, mas escuta, mas não tem essa coisa de que muitas vezes brigam, depois fazem as pazes e a relação fica melhor? Por favor, vou nem comentar. Então, assim, é sério, não existe isso, gente. A gente que vive essa realidade atuando junto a essas mulheres, garante isso, não existe. Ninguém gosta de apanhar. Quem que gosta de apanhar? Quem que gosta de ficar submetido à humilhação? Ninguém. O que dificulta o processo de saída dessa situação de violência da mulher são outras questões, né, de todas as ordens, como a gente falou. Mas jamais porque gosta de apanhar, isso não existe. Né? Isso é reforçar um princípio falso, equivocado, para reforçar um modelo que se tem. Volto a dizer, né? Patriarcal e patrimonialista. E que precisa ser rompido. Se a gente não, por isso que é tão difícil essa temática. Né? Isso não é conversa de feminista só. Sabe? Para mim, ontem me perguntaram, você é feminista? Eu disse, sei lá, sou feminista. Não sei. Eu sou uma defensora dos direitos humanos. Agora, a categoria que vocês quiserem me enquadrar, pode encaixar, eu não me incomodo. Mas eu não sei se eu sou feminista, não sei. Eu defendo os direitos da mulher como direitos humanos. Ninguém pode ficar submetido à humilhação, ninguém pode ter os seus direitos violados. Né? Então, é isso que eu defendo. Agora, o nome que vai se dar para isso, para mim, não tem muita importância. Né? Mas é importante pensar nisso. Então, isso aqui demonstra para mim, não que a mulher gosta de apanhar, por isso está com o agressor 11 anos ou 20 anos. Demonstra a dificuldade que é de sair dessa condição, dessa situação. Próximo, por favor. Bom, e agora, muito rapidamente mesmo, eu destaquei aqui algumas ações que a gente vem desenvolvendo, né, ou mesmo implementando já, algumas já foram efetivadas, inclusive, em relação à violência contra a mulher no Estado. Rapidamente, por favor. Então, como eu já tinha dito, nós estamos em processo de elaboração do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência, né? E aí nós estamos prevendo não só a implementação de novos centros de referência, mas também de casas-abrigo, são extremamente importantes. Muitas dessas mulheres, quando chegam no centro de referência e nos pedem, por favor, para que elas não voltem, sob nenhuma hipótese, a conviver
com o agressor, a gente encaminha para casas-abrigo, que ainda existe no estado do Paraná uma rede muito frágil, né? Então, nós precisamos criar novas casas-abrigos para que essas mulheres possam se dirigir quando nessa situação, né? Ampliação da estrutura do centro de referência, eu já falei também, né, para vocês. Garantia de acesso e visto de atenção à saúde das mulheres usuárias de drogas, não que, eu acho que a desembargadora já colocou isso, que é extremamente importante, essa vinculação que se faz sempre, procura-se fazer, que, para mim, são formas de buscar atenuantes para a violência do homem, especialmente do homem, né, contra a mulher, ou de outros, né, outros agressores, a dependência química, o uso de drogas. Não, ele estava nervoso porque ele tinha bebido, estava sob efeito de drogas, e a gente tem que olhar com muito cuidado, né, essa vinculação. Há uma relação, mas não é necessariamente em todas as situações o fator preponderante e muito menos atenuante. Violência é violência, né? Os fatores subjacentes a isso têm que ser vistos, tratados, olhados, mas não usados como atenuantes, senão a gente nunca vai interromper esse ciclo, né? Então, e a gente tem, especialmente no sistema, que vocês sabem que a Secretaria de Justiça é responsável pela população apenada, carcerária, né? Enfim, nós temos o departamento penitenciário que é responsável por isso, e a gente percebe, dentro do sistema, mulheres com um grau que chegam no sistema com um grau de dependência química grande, homens e mulheres, não só mulheres. E nós estamos desenvolvendo, no âmbito da SEJU, um projeto, né, para a implantação de APADs, que a gente chama, que são unidades que vão destinadas a atender homens e mulheres usuários ou dependentes de substâncias psicoativas, né? Uma outra ação que a gente já fez, que está bem adiantado, é a implantação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, né? Isso é uma ação importante prevista pelo Pacto, e a gente tem uma realidade que é assim: quando a gente fala de tráfico de pessoas, de um modo geral, não se tem a dimensão disso. A gente fala de trabalho escravo, a gente está falando de tráfico de órgãos, e estamos falando especialmente de tráfico de mulheres para fins de prostituição e de meninas, que aí não é prostituição, e sim exploração sexual, né? A professora Marta Tonin sabe bem disso, né, professora? Então chama-se estupro contra vulneráveis. Estupro contra vulneráveis, exatamente. Então a gente está tratando aqui, quando pensamos na implantação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, também numa ação de enfrentamento à violência contra a mulher, considerando que, se não me falha a memória, algo em torno de 80% de pessoas traficadas são mulheres no Brasil. É um dado que não é meu e não tenho com absoluta precisão, mas é algo em torno disso. Então, também esse núcleo ele está sendo implantado a partir de um pacto, de um conveniamento com o governo federal, né? Vai funcionar ali no centro da cidade também, no mesmo prédio onde funciona o Centro de Referência da Mulher, justamente por essa relação, né, próxima, e já estamos formalizando e equipando esse núcleo. Próximo, por favor, que eu acho que é o último. A gente também fez um convênio com o Ministério da Justiça, um conveniamento também, para a implantação, junto com a Universidade Estadual de Londrina, do Serviço de Educação e Responsabilização para Homens Autores de Violência Doméstica. Aquilo que a desembargadora falou, né? Os autores de violência também precisam ser olhados, porque senão eles vão repetir o padrão.
ele é penalizado, criminalizado por uma ação de violência, né, por um crime que ele cometeu contra uma determinada mulher, mas não quer dizer que ele não vá se envolver com outras mulheres e, se não entender e interromper esse ciclo da violência, repetir o mesmo padrão. Então, em que pese até algumas... na minha visão, por um pouco de falta de compreensão do fenômeno como um todo, às vezes a gente recebe até algumas críticas por estarmos dando atenção, implantando um serviço específico para atendimento ao homem autor de violência, quando a vítima é a mulher, né? Mas acho que é isso, acho que tem que se compreender o fenômeno como um todo, né? E o fenômeno nos traz isso. Você tem a mulher, que você tem que proteger, que tem que se proteger, mas também tem o agressor, o autor de violência, que também integra essa sociedade, né? E ele tem que ser responsabilizado, mas são os dois. Então, junto com a UEL, que já tem um trabalho muito bacana, bem estruturado, e com o Juizado da Violência Doméstica de Londrina, nós estamos já numa fase de licitação da compra dos equipamentos de imobiliário, e acho que até tem um veículo previsto para implementar isso lá em Londrina inicialmente, mas pretende-se estender, por exemplo, para Curitiba, em que onde, pelo decreto 5508, agora recentíssimo, de 2 meses, o que o governador assinou, destinou-se a Casa de Custódia de Curitiba exclusivamente para o encarceramento, ou prioritariamente, para o encarceramento de homens autores de crime contra a mulher, nessa mesma perspectiva, para que a gente possa fazer um trabalho direcionado para esses homens autores de violência. Então, essa foi uma ação já feita. E uma outra, por último, para encerrar, é uma ação da Secretaria do Trabalho, não é da SEJU, que é uma resolução que foi assinada para a inclusão das mulheres vítimas de violência como público prioritário nos programas de intermediação de mão de obra, que é uma função, que é uma ação importante, né, e de competência da Secretaria do Trabalho, e que eles vêm fazendo. E essa resolução, essa ação se faz importante naquela perspectiva da construção da autonomia da mulher que a gente falava anteriormente. Então, elas vão ser um público prioritário, né, não exclusivo, obviamente, nessas ações de intermediação, de encaminhamento para o trabalho, pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária. Eu acho que era isso. Eu finalizo dizendo, né, que a Secretaria, nós estamos super à disposição, e que acho que a ideia aqui era justamente dar essa dimensão da complexidade que é esse tema e da necessidade de que estejamos fazendo isso que estamos fazendo hoje aqui, né? Trabalhando intersetorialmente, integrados, porque a temática exige isso, né? Muito obrigada.